Eu sou Ana Julião, gerente-geral da Edelman. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente vai fazer a apresentação desse estudo, o relatório especial do Trust Barometer, Confiança nas Marcas. Eu vou fazer com a Marcília Ursini, vice-presidente também da Edelman no Brasil. E logo após a apresentação, Karina Balan, jornalista do Meio Mensagem, abrirá e conduzirá um debate com os nossos convidados especiais. Cláudio Vilardo, vice-presidente executivo da Kimberly-Clark, e Judy John, o Chief Creative Officer da Edelman, que de Toronto se junta a nós nessa live. A Judy vai falar inglês e a Karina gentilmente vai fazer uma breve tradução para que todo mundo possa ficar no mesmo contexto. Por favor, durante a apresentação, fique à vontade e durante o debate também, colocar as suas perguntas nesse ícone do Q&A que ficou aí abaixo da sua tela. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos convidados, Cláudio, Judy e Karina, por estarem aqui conosco, e muito obrigado pela audiência de vocês. O Trust Barometer é um estudo que a Edelman já realiza há 20 anos, e nessa edição especial o estudo foi feito em 11 meses, com a participação de 22 estados, mais de 2.000 por país, um trabalho de campo que foi realizado entre os dias 27 de maio e 5 de junho. Esse estudo ele é composto por 4 capítulos e eu vou fazer agora a apresentação do primeiro. A gente é especialista em estudar confiança, em trabalhar com confiança, e confiança sempre foi um fator muito importante na decisão de compra e na maneira como os consumidores têm relações com as marcas. Nesse momento de crise, uma crise como a gente nunca viu antes, isso é mais importante. A confiança, então, ela só perde para preço, reputação e a maneira como a marca trata seus clientes, fatores que influenciam uma decisão de compra. Quando a gente pergunta o que importa para um consumidor na hora de ele comprar uma nova marca, a confiança vem em quarto lugar. E para ele se tornar um consumidor, um cliente final, um cliente fiel, essa confiança vem em terceiro lugar. Há um ano era em quinto lugar que a confiança estava. Então, a relação e a importância de confiança entre os consumidores e as marcas vem crescendo cada vez mais. Para 46% dos consumidores, dos respondentes dessa pesquisa globalmente, é fundamental escolher marcas com base na confiança. E eles têm confiança nas marcas em que eles compram ou usam. Esse percentual é 12% maior do que em 2009. E o Brasil ocupa uma das maiores posições aí nesse ranking, com 57% dos brasileiros respondendo que escolhem marcas com base na confiança. Esse é um índice que cresceu 20 pontos do último ano para cá. A necessidade de confiança na marca também é maior agora do que no passado. 7 entre 10 dos respondentes globalmente afirmam que confiar em uma marca mais importante hoje do que no passado. Esse número é de 84% no Brasil. Se a gente analisa opções de idade, gênero e renda, a faixa etária de 18 a 34 anos, ela é ainda mais propensa a que a confiança é mais importante hoje do que no passado, chegando a 90% de resposta positiva dos respondentes, o que dá um indicativo aí para as marcas que esse é um comportamento que realmente veio para ficar e que pode ser até ampliado. A relação da confiança com o consumidor, ela se dá no âmbito das razões pessoais e sociais. Quando a gente pergunta, de acordo com questões relacionadas à vulnerabilidade pessoal, quais são os itens que são mais relevantes para que as pessoas atribuam a confiança a um papel tão importante, aparecem questões como a pandemia me fez depender mais das marcas para enfrentar desafios diários, eu tenho dificuldades financeiras e não posso desperdiçar dinheiro, por isso confiar numa mão importante para mim. E 82% dos respondem sim para uma ou mais dessas questões.
Enquanto analisada sobre a questão do impacto das marcas na sociedade, a forma como as marcas produzem e entregam produtos com respeito aos stakeholders, ao meio ambiente e ao propósito dessas marcas, a relação dessas marcas com o que está acontecendo na sociedade, é importante para 81% das pessoas que responderam sim para um ou mais desses. E uma questão que as pessoas se perguntam, que as marcas se perguntam muito, é qual será a relação da decisão de compra com a forma que as marcas estão agindo em relação à pandemia. Então, 52% dos respondentes no Brasil dizem que eles recentemente começaram a usar uma marca por conta da inovação e da maneira como essa marca se comportou lidar com as questões relacionadas à pandemia. Um índice 6 pontos maior do que agiu em abril. E, ao mesmo tempo, 41% das pessoas, também um índice 6 pontos maior do que a gente ouviu em abril, convenceram outras pessoas a pararem de usar marcas, ou seja, a boicotarem marcas, porque elas consideraram que essa marca não estava agindo adequadamente em relação aos desafios que a pandemia impõe. E aqui, com isso, eu chego no final desse capítulo e passo para a Marcine, vice-presidente da Edelman, que vai dar continuidade à apresentação. Obrigada, Ana. Muito bem. Bom dia. Para os consumidores, atualmente, então, solucionar problemas individuais e coletivos é o mais importante na busca e na manutenção da sua confiança. Aqui nós encontramos, então, que solucionar os meus problemas e solucionar os problemas da sociedade aparecem como as questões mais importantes para os consumidores hoje na busca da confiança. No entanto, apesar de menos citado, um dado que chama a atenção é que 86% dos respondentes disseram que a confiança nas marcas também está relacionado à esfera mais emocional das questões da vida, principalmente neste momento. Por isso, por exemplo, um dos itens mais citados nesse aspecto é dar alegria para as pessoas neste momento de pandemia. Ou seja, as marcas também encontram um espaço para se relacionar com esses consumidores de uma forma mais emocional. E já que, como resultado direto da pandemia, alguns critérios de compras acabaram sendo muito mais importantes e ganharam muito mais importância e visibilidade do que antes. Nesse sentido, nós vemos aqui nesse slide que algumas questões relacionadas à segurança hoje são mais importantes do que aquelas relacionadas a status. Além de fazer com que eu me sinta mais seguro e que eu tenha acesso a produtos e serviços, por exemplo, o atributo de que a marca deve tratar bem seus empregados, deve ser ambientalmente correta ou sustentável, surge como mais importante, por exemplo, do que transmitir atributos de bem-sucedido, influenciar gostos ou tendências, associar-se a um estilo de vida, por exemplo. Diante da crise atual, as pessoas, os consumidores esperam que as marcas elas tenham um papel de protetora, fazendo o que podem para garantir a segurança e o bem-estar de seus empregados, clientes e consumidores, fazendo com que essas questões, essas funções sejam muito ou extremamente importantes para conquistar ou preservar a sua confiança. Nesse sentido, os consumidores apontaram o que é muito importante, o que está em preto, e o que é o desempenho das marcas em relação a esta questão de proteção. E a gente vê uma diferença de 2 dígitos no desempenho em todas as categorias, o que nos faz refletir de que não existe realmente um espaço muito grande para que as marcas se conectem com seus consumidores e possam estar mais presentes naquilo que eles acreditam ser o mais importante neste momento em que estamos vivendo. Da mesma forma, ser uma empresa com a qual eu posso contar, garantindo que os consumidores tenham acesso fácil e barato aos produtos e serviços de que precisam, também é apontado como mais ou extremamente importante, como um atributo na conquista da confiança neste momento de pandemia.
E da mesma forma que no slide anterior, nós vemos uma diferença de 2 dígitos entre a expectativa e o desempenho das marcas em todas essas categorias, ficando bastante evidente, por exemplo, no segmento de medicamentos, automóveis, transportes, serviços financeiros. Dessa forma, a confiança ela é conquistada, não comprada, e o que apresentamos agora é como ações elas são mais importantes em que canais. Dessa forma, 70% dos nossos respondentes aqui no Brasil disseram que, neste momento, estão evitando mais a publicidade para se manterem informados e se conectarem com as marcas no momento de pandemia. 73% dos brasileiros, por exemplo, falaram que usam mais estratégias para evitar publicidade do que há 2 anos atrás, quando a gente fez essa mesma pergunta, sendo que 76% estão entre a idade de 18 e 34 anos e pertencem à classe alta. Outro dado surpreendente é o crescimento de 14 pontos para o item "eu pago o serviço de streaming" em relação a 2 anos atrás, assim como outros itens que também se mostraram muito importantes nessa análise dos canais que os nossos consumidores eles consomem em busca de relacionamento e conversas com as marcas. E a mídia espontânea, nesse sentido, torna-se a mais relevante na formação da confiança. Isso quer dizer que conteúdos espontâneos que transitam entre canais espontâneos foram apontados como aquilo que garante ou gera o ganho da confiança ou também a perda da confiança. Além da experiência pessoal, que aparece aqui com um destaque bastante significativo, a gente vê a mídia espontânea e a conversa com os pares como importantes aspectos para a questão da construção e manutenção da confiança entre marcas e seus consumidores. Sendo que dentro da nossa lógica de influência, surge aqui a autoridade com empatia, ou seja, nesse momento de pandemia, a alteridade que mais me impacta dentro da minha trajetória de credibilidade, de busca de credibilidade como porta-voz, é aquele que traz atributos emocionais, aquele que se coloca no lugar do outro. Por exemplo, um dado importante aqui é que 49% dizem que uma celebridade que passa pelas mesmas dificuldades do que eu tem muito mais credibilidade como porta-voz de uma marca neste momento do que apenas uma celebridade. Da mesma forma, o fundador, que tem uma relação bastante emocional e uma conexão pessoal com uma marca, tem mais credibilidade e me influencia mais nessa busca de credibilidade que gera confiança do que o CEO da companhia. As empresas precisam entender que, neste momento, os seus consumidores eles estão buscando entender o que está acontecendo e se manterem informados sobre tudo o que está acontecendo durante esta pandemia e o que as marcas estão fazendo para poder vencer junto este momento. 61% dos entrevistados dos 11 países, a média, dizem que respeita e valoriza quando as marcas investem para me manter informado sobre tudo o que estão fazendo para ajudar o próximo durante a pandemia. No Brasil, 69% dizem que isso é muito importante. Como um dado ainda para a gente refletir, 39% dizem que acham um pouco constrangedor quando as marcas que usam gastam dinheiro em publicidade para falar sobre tudo que estão fazendo durante esse momento. Esse número é menor aqui no Brasil. Diante da crise, então, é importante que a gente saiba que os nossos consumidores, eles querem que as marcas façam mais para informar. Eles querem que as marcas sejam uma fonte confiável de informação, mantendo-os informados sobre o que eles precisam para saber como se proteger e tomar boas decisões nesse momento. E neste slide, assim como nos outros que nós apresentamos com esse mesmo formato, ainda existe uma diferença de 2 dígitos entre a expectativa e o desempenho da marca em todas as categorias. Confiança, então, define as marcas nesse momento. É mais importante do que foi em qualquer outro. A confiança gera maior fidelidade. E com maior fidelidade, os nossos respondentes disseram que compram sim essa marca, mesmo que ela não for a mais barata.
que realmente vão recomendar um produto e vão conferir um produto imediatamente se ele for lançado por essa marca. Mais confiança, mais engajamento. Isso quer dizer que, com mais confiança, os nossos consumidores estão mais aptos a compartilhar informações da própria empresa e para a empresa, dados pessoais, por exemplo. Estão também abertos a prestar mais atenção em conteúdos oriundos da publicidade, da comunicação e do marketing. Mais confiança, mais defesa. Os nossos consumidores disseram que eles se tornam embaixadores dessas marcas. E eles estão mais propensos a compartilhar respostas, conteúdos sobre essa marca, recomendar essa marca e defender essa marca quando ela ouve algo que alguém está criticando. Nesse sentido, estamos falando que a confiança na marca, ela é a confluência entre soluções para mim, para a sociedade, aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Dessa forma, o nosso estudo 2020 do Trust Marcas mostra que a confiança define a marca e impacta diretamente no negócio. Confiança é aquilo que os consumidores estão buscando, mas eles estão buscando que as marcas solucionem os seus problemas, os problemas pessoais e os problemas comunitários, do coletivo, e defendam mudanças. Essa confiança, ela tem que vir com propósito e com criatividade. Deve pautar as ações dessas marcas e também a forma que ela se comunica em diferentes canais. E como resultado, a confiança, então, vai gerar fidelidade na compra, engajamento e defesa. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Karina Balan, do Meio Mensagem, que vai mediar o nosso debate com os nossos convidados. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Karina Balan, sou jornalista do Meio Mensagem. Sejam muito bem-vindos ao nosso debate sobre propósito e criatividade. Muito obrigada a quem está acompanhando de casa, do trabalho, separou um tempinho para conversar com a gente no meio da correria do dia a dia e no meio da pandemia, né? Obrigada, Ana e Marcília, pelos insights. Eu acho que ficou bem claro como o momento que a gente passa reforça, né, um movimento que já vinha acontecendo e que a Edelman já vem mapeando, né? A gente sabe que tem uma mudança aí no fluxo de confiança dos consumidores para instituições que não são aquelas que a gente confiava mais no passado, né? A gente tem a confiança nos governos, a gente tem a confiança nas instituições mais, mas a gente vê que as marcas estão ocupando um papel cada vez maior para suprir as demandas da sociedade, as demandas emocionais dos consumidores, e com isso a confiança ela passa por outros atributos que não são só os atributos funcionais que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Preço, reputação, confiança, passa também por outras esferas também. A gente já vai começar o nosso debate. Eu quero dar as boas-vindas para os nossos convidados especiais, o Cláudio Vilar, do vice-presidente executivo da Kimberly-Clark do Brasil, e a Judy John, Global Chief Creative Officer da Edelman. Judy, how are you? How are you, Cláudio? Como estão? Very good. Hola, everyone. Thank you for having me today. Bom dia, good morning, Judy. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. A gente já vai começar um pouco o debate, só para explicar um pouquinho a dinâmica, eu vou transitar um pouquinho do português para o inglês para as perguntas para a Judy. E eu também quero reforçar o convite da Ana, quero deixar o canal aberto para vocês mandarem perguntas no Q&A, perguntas para a Judy, perguntas para o Cláudio, que a gente vai pensar algumas perguntas para fazer no final do debate, de acordo com a andar da conversa, de acordo com os assuntos que a gente for fazendo uma curadoria por aqui. Então, acho que para começar, vou fazer algumas perguntas para a Judy, depois a gente passa para o Cláudio, depois faz algumas perguntinhas em comum. Bom, a Judy, para quem eventualmente não conhece, trabalha com publicidade há muito tempo. Ela é uma das responsáveis pela campanha Like a Girl, da P&G, por exemplo, para Always. Também já foi jurada em vários prêmios de publicidade, em Cannes, de AD&D, o Clio. Então, ela trabalha muito tempo com publicidade. O Cláudio também está tocando vários projetos sociais na Kimberly-Clark Brasil. A ideia é que a gente fale um pouquinho de como que essa combinação publicidade, comunicação, responsabilidade corporativa podem caminhar juntos aí num período tão delicado como o qual a gente está vivendo. A Judy tem uma frase, assim, um quote que a gente pensou aqui, que é que as pessoas estão a uma ideia de distância de mudar o mundo. Então, eu vou falar um pouquinho com ela sobre propósito, criatividade, como que essas duas coisas podem caminhar juntas, para a gente ter uma sociedade melhor. Judy,
Thank you so much for joining us from Toronto again. Thank you so much. My first question to you is really about how creativity and advertising and social issues have walked together in the last years. You have a quote that says that everyone's one idea from changing the world. You've been working with advertising for a long time. What do you think is the role of the creative industry to really bolster social change? Well, you know, from the Trust Barometer, you see that people are really asking companies to step up where governments are failing. And, you know, I think that creativity has a large role. The world is lacking trust that we will do what we say. And, you know, we want companies to stand for issues that people care deeply about, to help our most vulnerable people, to help society move forward. And movements, all movements are started by powerful ideas. And that is the role of creativity. You know, we always talk about creativity as, it's not just an output. Creativity is how we think about business ideas, how we solve problems. It's in everything that we do. And movements are started by those ideas. But the words we say are only as powerful as the change we make. Sure. A Julie comentou um pouquinho aí que a gente sempre vê as ideias como um resultado final, né? Mas na verdade tem muito a ver com como as companhias tocam o negócio também, né? Principalmente em um momento em que as pessoas, a gente vive uma crise de confiança, as pessoas depositam menos confiança nos governos e instituições formais para tomarem as decisões coletivas, né? E aí as marcas e as empresas surgem e a criatividade surge como um apoio aí para esse cenário. Judy, you're behind one of the most acclaimed purpose-driven campaigns in the last decade, the Like a Girl campaign for P&G, which even today still serves as a benchmark for marketers, even after a few years. How do you see the evolution of this purpose-driven marketing since you launched this campaign, which was in 2012, right? What new layers this type of marketing strategy has incorporated? Well, I think that, you know, purpose is more important than ever for companies, and you see more and more companies embracing that. And P&G was definitely a company that moved that forward. And what we're seeing now is it's not just what you say, but it's actually driving action. And that's something that that we're really talking a lot about at Edelman is what is the do part of what you're saying? What are you going to do to help society and something that is sustainable, that isn't just a one-time donation, although that's great as well. And, you know, when you think about consumers today, they look up everything about a company. They will log on and make sure that you're sustainable, that you are following through with your values that they share. Sure. A gente comentou um pouquinho, né, que a gente estava falando da campanha da P&G, da Like a Girl, que foi um dos projetos que mais serve de referência para o mercado, né, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de causas aplicadas aí a campanhas de longo prazo, a posicionamento de marca. E aí ela comentou um pouco sobre como a P&G ajudou a mover essa questão do propósito para frente, né? Que agora, mas hoje em dia a gente fala não só da forma como as marcas comunicam, né? Como elas agem também. E aí ela conta um pouco do trabalho da Edelman, que fala muito de como que as marcas podem ajudar a sociedade, né? Além de doações pontuais, além de ações pontuais, porque os consumidores, afinal, estão olhando toda a cadeia, né? Como a Marcília mostrou na pesquisa, né? Eles querem garantir que exista uma comunicação coerente, mas que haja sustentabilidade, articulação com outros stakeholders e tudo mais. Thank you, Judy. Sorry for switching from Portuguese to English all the time. That's perfect. Thank you. The study also shows that during this crisis that we're living during the pandemic, customers want brands to help them feel safe, to feel protected, but they also want them to be a source of entertainment, also want them to make their day more joyful somehow. So considering your experience as a creative leader, how do you think brands can set the right tone for campaigns in the current moment? Because it's a very sensitive moment. So what's this challenge to really find the right tone and not sounding tone deaf? How do you see this challenge? Yeah, it's really, I think that I totally understand why companies are struggling because,
you want to be sensitive to what's happening in the world right now, which is in the news all the time. But finding the right tone is about authenticity and understanding the role that your product or company plays in people's lives. So we, for example, Netflix, we want Netflix to entertain us, but they also can provide content that will educate us on what's happening in the world today. Like you see documentaries popping up on race and the environment. So it's living within your authentic brand and your brand voice. Yes, absolutely. That's something that brands are learning from the entertainment industry, right? Yes. Então, eu perguntei um pouco para a Judy sobre como encontrar o melhor tom, né, para comunicar num momento como esse, né? A gente viu pelo estudo que os consumidores querem que as marcas sejam prestativas, né, ajudem as pessoas a se sentirem seguras, a se sentirem protegidas no momento de pandemia, mas elas também esperam que as marcas sejam uma fonte de entretenimento, uma fonte de leveza, né? Como que encontrar esse equilíbrio entre as duas coisas, né? A prestação de serviços e o entretenimento e a leveza, né, na comunicação. E aí a Judy deu um exemplo muito interessante, que é da Netflix, por exemplo, né? Que é uma marca que os consumidores, de forma geral, consideram muito autêntica, muito por conta desse tom, né? A Netflix tem uma coisa de oferecer entretenimento, que é o core business, mas também tem uma questão de oferecer documentários, de falar muito sobre raça, de falar muito sobre questões sociais dentro do conteúdo, e é algo que está sendo absorvido aos poucos pelas marcas. Acho que vamos passar um pouquinho para a conversa com o Cláudio, né? O Cláudio está vice-presidente executivo da Kimberly-Clark Brasil, já está na companhia há 20 anos, né, Cláudio? E ao longo desses 20 anos, eu imagino que você viu uma evolução aí, não só do ponto de vista de comunicação, mas como que a empresa enxerga a responsabilidade corporativa, a forma de se engajar em causas, em projetos sociais, de interesse público, né? E que geram valor para os consumidores para além dos produtos, né? Na sua opinião, qual que é o papel das marcas em ajudar a construir mesmo projetos sociais e a construir uma sociedade melhor de uma forma geral? Bom dia, Karina. Realmente, completando esse ano 21 anos de Kimberly-Clark, eu pude acompanhar bastante essa jornada. Imagina, né? A Kimberly-Clark hoje está presente em 1/4 da população mundial com nossos produtos essenciais diariamente. Então, a responsabilidade que a gente tem é enorme, né? Isso reflete diretamente num dos nossos valores, que é o cuidado. O cuidado que a Kimberly-Clark tem é muito forte e está dentro do nosso DNA. Então, nós entendemos muito que é papel das nossas marcas participar, sim, das causas que gerem valor para os nossos consumidores. Ela amplia o nosso propósito e dá bastante protagonismo para as nossas marcas, né? Um pouco do que foi falado pela Judy, que eu achei fantástico, que é walk the talk, né? Não é só você simplesmente comunicar, e sim como você atua perante a sociedade e perante as temáticas e as causas que nós temos que liderar. Então, eu vou dar 2 exemplos muito bacanas que tem muito a ver com esses 20 anos que você citou. Eu vou falar de Íntimos. Íntimos é a nossa marca líder de cuidado feminino aqui no Brasil. Ela já vem, ao longo dos anos, conscientizando a sociedade sobre o estigma da menstruação. Atualmente, nós estamos com uma campanha muito forte que chama Chega de Estigma. Ela busca apoiar a equidade de gênero. Nós firmamos uma parceria com uma ONG internacional que chama Plan International para promover as iniciativas e distribuir uma cartilha educacional que fala sobre menstruação, conteúdos sobre o corpo, sobre higiene, além que tem muito a ver com o tema atual, que nós estamos disponibilizando, por exemplo, nesse período de pandemia, em parceria com a Companhia da Consulta, 2.500 teleconsultas gratuitas para as meninas e mulheres de comunidades carentes. Então, é toda uma jornada que se intensifica não só na marca, na comunicação da marca, mas também da maneira como nós atuamos com esse exemplo das teleconsultas. Um outro ótimo exemplo também, que é de nível global e tem um desdobramento muito importante no Brasil, é uma causa relacionada a saneamento básico, que está muito em tona, né? Virou agora tema muito forte por alguns movimentos que foram feitos pelo governo.
Desde 2013, a marca Neve, líder do mercado de papel higiênico, vem somando esforços para ampliar o acesso ao saneamento básico em comunidades carentes. No ano passado, a gente teve uma iniciativa que é muito bacana, embaixo de Banheiros Mudam Vidas. Nós promovemos um programa de aceleração com startups e a gente buscou ideias diferentes para melhorar a realidade do saneamento básico em várias regiões do país. Então, a gente está com esse programa na fase final de mentoria. Nós temos 4 projetos selecionados. Cada um deles recebeu um capital semente de 50 mil para explorar a sua ideia, né, no desenvolvimento operacional. E, como marca, nós estamos entendendo que a importância é fundamental de participar, entendendo que o setor privado precisa estar apoiando a sociedade dentro das causas. Isso é legal porque passa por posicionamento, mas passa por pesquisa e desenvolvimento, passa por outras áreas que não só a ponta ali que está diretamente, né, de comunicação, né? E eu queria fazer uma outra pergunta que tem a ver com a pesquisa, né? A gente viu que o estudo mostra que ser uma marca de confiança, especialmente em um momento de pandemia, também passa por ser uma fornecedora e uma fonte de informação confiável, né? Eu até li uma matéria no começo da pandemia que você diz que houve uma corrida por papel higiênico, por exemplo, né? Então você vê que essa questão do fornecimento era muito latente para o consumidor ali no começo da pandemia. E eu queria saber como que vocês vêm trabalhando esses 2 pilares, né? Informação e ser uma boa fornecedora, que a gente vê que são 2 pilares importantes apontados pela pesquisa. A pesquisa traz muito o tema da confiança, eu acho que é muito importante e é algo que nós, como companhia, nós reforçamos o resultado da pesquisa. Kimberly-Clark é uma companhia de 150 anos em operação, né? No Brasil, 23 anos. Então, a gente tem marcas consolidadas e a gente entende, nós entendemos que existem 3 pilares que reforçam esse movimento. Um é de inovação, o outro é de sustentabilidade e a gente entende também que talento é muito importante dentro desse movimento. Então, falando um pouquinho sobre inovação, e eu vou pegar um exemplo muito bacana da nossa marca Huggies, que também é líder do mercado de cuidado infantil. Ela tem um histórico fantástico de inovações, então está sempre próximo da necessidade do consumidor, que aqui é a confiança, né, que nós estamos falando. A gente tem dois grandes marcos de inovação que eu poderia citar. O primeiro foi o lançamento da fralda roupinha, que naquele momento nós entendemos que a mãe precisava, a mãe, o pai ou a família, né, a pessoa que troca, precisava de praticidade na troca do bebê. Por outro lado, o bebê precisava de conforto e mobilidade. Então, é um exemplo de como a inovação pode ajudar e se aproximar à necessidade de confiança que você precisa ter numa marca. E uma linha que a gente acabou de colocar no mercado, a Natural Care, que ela é feita, produzida somente com ingredientes naturais. É bem interessante e como isso pode nos ajudar em termos de confiança, né? Quando nós movemos para o pilar de sustentabilidade, a companhia acabou de anunciar recentemente uma nova estratégia com as nossas quais são os nossos desafios sociais até o ano de 2030. Então, nós estamos falando de 10 anos daqui para frente. Eu acho que é bastante ambicioso. A gente tem um compromisso de melhorar a vida e o bem-estar de 1 bilhão de pessoas no mundo, de comunidades vulneráveis. Tem todo o orgulho nosso de contar que nós vamos buscar a redução de pegada hídrica, da pegada ambiental também. Tem um exemplo muito bacana, a gente tem 2 fábricas que produzem os papéis, né, papel higiênico, guardanapos, enfim, lenços de papel Kleenex, que estão localizadas em Mogi e Correia Pinto, onde nós somos benchmarking global em termos de reutilização de água na produção de papel. Tem um exemplo muito marcante, Karina, que é na nossa planta de Mogi, nós utilizamos no nosso processo de fabricação água do rio Tietê, e nós devolvemos ela num grau de limpeza maior do que a gente recebe para a fabricação do papel. E, por último, também confiança, o pilar talento, acho que é um forte trabalho que nós estamos fazendo com equidade de gênero.
é muito importante estimular o aumento de número de mulheres em todos os cargos da companhia, mas principalmente nos cargos de liderança, né? A gente promove o empoderamento. Hoje nós temos, por exemplo, dentro do processo seletivo, sempre uma finalista tem que ser uma mulher, definindo bastante a nossa pegada por uma diversidade das equipes, né? Está dentro dos nossos objetivos. Um projeto recente muito bacana numa das nossas unidades, a gente tem uma linha de operações 100% formada por mulheres. Então, dentro desse tripé, né, que eu falei de inovação, sustentabilidade e talento, nós entendemos que a gente consegue estar nos aproximando bastante do tema da confiança. Legal. Acho que a gente pode voltar a falar um pouquinho de comunicação e de como que isso impacta na cadeia, né, na forma de pensamento estratégico mesmo das marcas. Vou passar a bola para a Jury. No Brasil, a gente sabe que criatividade ainda é muito ligada à publicidade, né, a anúncios, à mídia. E aí a ideia é falar um pouquinho com ela sobre de que forma que a criatividade pode contribuir para a estratégia de relações públicas. Jury, so Claudio was telling us about Kimberly Clark's efforts regarding sustainability and gender equality, for instance. And then we started talking a little bit about communications and advertising, because in Brazil, creativity is still very much linked to advertising itself, to media buying. So how do you think creativity can contribute to PR strategies as well, beyond just advertising? Can you share some cases in that sense? Yeah, it's interesting because I come from the advertising world, and now that I'm in PR, Brazil is known by the global community as one of the most creative markets. And I would say that creativity is more important in PR than traditional advertising, because pure PR is focused on earned media. So what will journalists write about? What will shows feature as their story? In advertising, it's paid media, which is why we see there's so much bad advertising in the world, right? You're just pushing out your message and people have to watch it. Well, they don't have to watch it anymore. And so creativity is more important than PR. And it's one thing that I'm pushing at Edelman. And one of the examples I would say is Taco Bell Hotel. And we created that in the US to reward and engage our super fans. And it was picked up in the media everywhere. We sold out the hotel in 2 minutes. And we rewarded our fans, and we drove, reputation and interest in Taco Bell. That's a good example. So, Judy estava contando para a gente um pouco sobre essa dinâmica do que é publicidade e o que é mídia conquistada, né? E ela acredita que, na verdade, a criatividade é mais importante para o PR do que para a publicidade, quando a gente fala de mídia especificamente, né? Justamente porque relações públicas hoje em dia tem tudo a ver com mídia conquistada, não é você só falar com o jornalista, você precisa de ter uma comunidade toda em torno da estratégia. Então ela falou um pouco do case do Taco Bell Hotel, onde eles trabalharam com fãs, trabalharam com uma comunidade ali de fãs da marca para realmente alavancar a mensagem da marca. E aí acho que a gente pode seguir um pouco, puxando os dados do estudo, que tem um pouco a ver com essa aversão dos consumidores à publicidade, né? A Marcília comentou um pouco com a gente que 70% praticamente dos consumidores hoje, eles evitam publicidade digital de alguma maneira, né? Seja ao pagar serviços que não têm publicidade ou realmente evitar com adblockers e tudo mais. E aí, acho que por conta da pandemia, a gente tem uma dinâmica um pouco... tem uma outra dinâmica de consumo de publicidade, né? Tá todo mundo consumindo mais mídia, consumindo mais publicidade de certa forma, mas ao mesmo tempo as pessoas continuam evitando publicidade. So, Judy, I would like to talk to you a little bit about this customer behavior towards digital advertising. As we saw in the study, people are avoiding advertising. They're paying for streaming services in order not to see ads or using ad blocks. Do you see that this aversion to advertising has intensified during the pandemic, or not necessarily? I haven't heard that it's intensified or that it's gone down, but I think that what we can say is that, as people have more and more content to choose from,
I expect that number will go up over time. So 7 out of 10 people avoid advertising. And that's why earned is more important than ever. Even when we are working on a paid campaign, we should be thinking about it as earned. How do we earn people's attention? How do we earn, you know, how do we create interest enough for them to talk about us, you know, whether it's a journalist or whether in social we're sharing it? Sure. And there's another interesting data from the study, something that draw my attention, which is 52% of Brazilians say they started to use a new brand due to the way, the innovative or the empathetic way they respond to the pandemic. And other 41 said they convinced other people to stop buying a given product or service because the company wasn't really acting according to what they expected during this period. So to what extent do you believe that positioning on issues of public interest interferes with the purchase decision? E aí eu já vou emendar para o Cláudio também, que é um pouco sobre isso, né? Tem muito uma discussão sobre o que as pessoas dizem que elas vão fazer, né? Sobre os hábitos de compra delas e o que elas realmente fazem. Se você acredita também que esse posicionamento de marca é importante para reverter em resultados também. So, Judy, I just did the same question to Claudio, so if you want to go first. Yeah, I think that people choose brands and companies like they choose people. You know, you want what you're buying to share your same values. So if you believe in sustainability and the future of the planet, then you want something that is good for the planet. Like those are obvious. I think they're obvious connections, and that's why purpose is more important than ever. Cláudio? Vamos lá. Sem dúvida, nós acreditamos que a construção da confiança nos últimos anos ela passa pela consistência que nós temos com as causas, enfim, eu acho que faz todo sentido. Quando a gente olha essa pesquisa onde a gente vê 52%, né, que é um número bastante impressionante, né? Eu vou voltar para um ponto que você colocou, né? Eu vou pegar já o caso do papel higiênico e a corrida, que eu acho que foi fantástico. Num primeiro momento, nós como companhia e como marca, nós resolvemos ao máximo atender a população e ter o papel e a responsabilidade de fornecimento, porque nós entendíamos que nós não podíamos parar o nosso produto e estar no ponto de venda que estava, né, teve uma correria, né? Uma pandemia pelo uso do papel higiênico. Nós tínhamos aprendido com outras regiões do mundo. Então, nós nos preparamos com os nossos fornecedores e clientes para estarmos abastecidos no ponto de venda, acreditando que isso era o nosso papel como companhia. Um outro exemplo muito bacana, uma das estratégias nossas, né, no começo, além do abastecimento, foi entender que existiam outros canais, né, de distribuição. Você acabou de falar sobre o consumo de mídia, enfim, que além do varejo físico, com o tema do distanciamento, das pessoas não quererem sair de casa, os consumidores estão indo menos ao ponto de venda, ficando menos tempo nos pontos de venda, eles estão indo nas lojas mais próximas das suas casas, nas lojas onde eles conhecem aonde está cada categoria, para ficar menos tempo por lá, né? É toda uma mudança do perfil do consumidor. Então, nós entendemos que a venda online era um dos principais fenômenos que estava se acelerando naquele momento. Então, nós tínhamos começado já há mais ou menos 3, 4 anos o tema de digitalização da companhia e a gente conseguiu acelerar de uma maneira fantástica e colocar disponibilidade para os consumidores uma plataforma onde você compra direto da Kimberly-Clark. Né? Uma loja online que chama Essencial para você, ela é uma alternativa para as pessoas, então que elas estão evitando o deslocamento externo. Então a gente disponibiliza todo o nosso portfólio e traz a melhor experiência de compra para o consumidor.
além disso, que eu acho que é muito importante, nós criamos um canal direto entre a Kimberly-Clark e o consumidor, estabelecendo um ponto de contato, de diálogo, de uma maneira super transparente e autêntica, podendo entender que esse comportamento vai mudar e nós, como marca, como companhia, como que nós temos que nos adaptar a essa constante mudança. Algo que esse comportamento ele vai perpetuar depois da pandemia, né? Então, é algo que vocês têm que prestar atenção agora. Gente, a gente já está quase no horário de abrir o nosso Q&A, então a gente está recebendo algumas perguntas aqui. Eu queria que vocês mandassem perguntas. Se quem ainda não mandou, de repente teve alguma ideia de pergunta agora durante o debate, fiquem à vontade para mandar, porque já a gente vai abrir o nosso Q&A. Quero falar mais um pouquinho do estudo, né? Tem um dado aqui interessante de que os consumidores cada vez mais levam em consideração atributos que não dizem respeito só ao produto, né? Mas a relação da marca com colaboradores, com fornecedores, com o meio ambiente, que também é algo que ficou muito latente agora durante a pandemia, já que as empresas tiveram que rever todas as suas parcerias, todos os relacionamentos com todos os stakeholders, né? Colaboradores, fornecedores. E aí tem um desafio de comunicar o que acontece de dentro para fora, né? Sem cair no oportunismo, que é aquilo que a Marcília falou um pouco antes, né? 69% das pessoas querem saber tudo que a empresa está fazendo de ações solidárias e tudo, mas 39% não querem necessariamente saber. Então, acho que tem também um desafio aí do ponto de vista de comunicação do que acontece de dentro para fora. Cláudio, já vou passar a palavra para você, só traduzir para a Judy a pergunta. Judy, so we see in the study that customers increasingly take into account brand attributes that are not just related to the product itself, but to the relationship of the brand with other stakeholders. People are more concerned with their relationships with employees and suppliers and the environment in general. So I'd like to hear a little bit from you about how brands can communicate what happens from inside out without falling into opportunism. Então, quer começar? All the time I'm on mute. I come back to authenticity. So I think companies need to be transparent. If you weren't doing it before and you started doing something today, call it out and say that you've been listening to your employees or your customers or what's going on in the world, and that you should have been doing it all the time. It really is about being accountable and being authentic and being transparent. And I think those are really important to not falling into that category of feeling opportunistic. Posso complementar aqui, daí você faz o resumo total, porque é muito parecida a minha resposta com a da Judy. Eu concordo muito com autenticidade e transparência, acho que faz bastante sentido. Eu adicionaria o fato de cuidado com consumidores, colaboradores, marcas. Então, as ações falam mais do que o que você comunica. Então, acho que a somatória das duas ganha uma força exponencial. Eu vou dar um exemplo muito rápido, que é de uma ação nossa, da marca Huggies, através de uma plataforma que nós temos que se chama Mais Abraços. Mais Abraços é uma plataforma onde a mãe pode acompanhar a sua gestação, pode fazer seu chá de bebê, pode ter o plano de subscription, né, de assinatura, enfim. Mas a gente iniciou, antes de tudo que vem acontecendo, um programa que chama Mais Abraços Academy, uma parceria que a gente tem com uma startup, que a gente promove, imagina, né, essa mamãe ou essa família acompanhando toda a gestação, etc., com toda essa crise que nós estamos nos deparando, mas nós promovemos cursos para que ela, como consumidora também, possa voltar para o mercado como empreendedora. A gente reforça o empoderamento dela, né, em termos de como que eu vou me deparar com essa nova situação. E isso contribui muito para a independência de muitas famílias. Então, é muito mais transparência, autenticidade, cuidado, e eu agregaria, né, o como você atua junto com o que você comunica, de dentro para fora. Isso mesmo. A Judy comentou um pouco ali antes que as companhias elas precisam ser transparentes, né? Isso faz parte aí do pacote de credibilidade, de confiança, mas é justamente para você não cair na categoria da marca que comunica e não necessariamente faz de dentro para fora. E aí o Cláudio deu exemplos incríveis, né? De como às vezes é muito mais sobre um pacote ali de políticas que você tem interno do que necessariamente o que você vai comunicar para fora.
Cláudio, até aproveitando, né, a gente vê que no estudo que existe uma sensibilidade maior dos consumidores a nível individual e no coletivo, né, com aquilo que a gente comentou antes. Os consumidores querem uma marca que seja protetora, mas que ao mesmo tempo pense no coletivo, e ao mesmo tempo as marcas estão ali com orçamentos mais restritos, cheios de desafios operacionais, né? Como você enxerga esse desafio de realmente dosar ações sociais, o branding e a busca por performance, né, por resultados nesse cenário que a gente está vivendo? Eu realmente entendo que essas não são caminhos separados. Nós temos que trabalhar muito com o pacote inteiro de comunicação, o propósito da marca e as ações. Então, enfim, né, eu dei alguns exemplos hoje. Vou só reforçar, o propósito da marca Íntimos, que é empoderamento da mulher, né, mostra o fim do estigma da menstruação, a equidade de gênero. A ação é a parceria com uma ONG, Plan International, para a gente procurar educar a nova geração e a geração atual sobre a equidade, sobre o cuidado em relação à menstruação e higiene. E a prática é, num momento de bastante dificuldade, nos associarmos a uma outra companhia, a Companhia da Consulta, e durante a pandemia, onde as pessoas não podem se movimentar, oferecer 2.500 consultas online gratuitas com médicos, podendo, então, disponibilizar para as comunidades carentes o empoderamento, a equidade. Então, tudo caminha dentro de um conjunto de ações e não separadamente. E o resultado, como é que fica? Líder de mercado na categoria. Sim, então, é o que tem um impacto ali, né? Direto ou indireto. Com certeza. Judy, we were talking about how brands sometimes struggle to balance social initiatives and branding and the search for performance. After all, most companies are struggling to review their relationships with stakeholders and budgets and so on. So something I would like to talk now is about this commoditization of purpose and how sometimes brands look after purpose as a way just to boost business results. So do you have any criticism about this purpose culture or how it has somehow been commoditized? Yes, and you know, when I talk about people are more curious than ever, right? When you look at Gen Z and even millennials, what you say isn't just taken at face value. They will go online, they will search your history, they will search articles, they want to know that you are actually acting. So on your website, when you say, you know, we are sustainable, they will actually search articles to see if you truly are. So, you know, yes, everyone is moving towards purpose because it does drive sales and it's what people are interested in, but you really have to act on it or you will be called out. Yes. Yes, we've seen the rise of B Corps and multiple apps that show you which brands actually do things or not. So this right. Point that you mentioned about younger generations really checking everything out on the online and, right. and shifting to smaller brands sometimes, exactly. Right? Exactly. A Judy comentou um pouquinho sobre essa cultura de propósito, né? Como virou algo muito comoditizado entre as marcas, né? As marcas viram que as gerações mais jovens, a geração Z, os millennials, se preocupam com isso, né? Então, o propósito virou algo para realmente mover vendas, mover resultados. E aí ela reforça novamente a necessidade de não ser leviano, né? Porque essas gerações mais novas, esses consumidores mais preocupados com as questões sociais, eles vão pesquisar, eles vão procurar o histórico, eles vão fazer pesquisas para realmente ver se aquilo que a marca tá colocando no seu discurso é real. Temos aqui algumas perguntas. O pessoal quer saber um pouco alguns outros exemplos de Creative PR com a Judy. Então, Judy, we have a question here for you.
some people watching want to know a little bit about other examples of creative PR. You mentioned the Taco Bell Hotel. Do you have any other examples to bring? Yeah, there's something we did in our Chicago office called Cheez-It and Wine. And so Cheez-It is a box of crackers made with, cheese. And when you think about the health trends, people are tending to more healthy snacks. So Cheez-Its sales were going down. And so how do you make a box of Cheez-It more relevant? And our idea was people have cheese when they have wine, cheese and cracker and wine. So what we did was we paired the two. We created a package that came with a box of Cheez-It and a box of wine. And it was called Cheez-It and Wine. And it was promoted, it got picked up on all the major shows. And, so you're making something relevant, you're getting earned media for it, and you're creating a new occasion for your snack. Yes, that's a good example. A Judy comentou um pouco sobre como você criar uma nova ocasião de consumo, né? Um exemplo de PR criativo, né? Ela comentou do queijo, com que era muito ligado ao snack, e ao mesmo tempo a gente está no momento que as pessoas buscam opções mais saudáveis, então eles criaram ali um combo com vinho, com queijo, para realmente criar uma nova ocasião de consumo, e isso virou algo que gerou mídia espontânea, né? Que é algo que realmente a gente falou, que é o que as companhias buscam hoje. Temos aqui uma pergunta anônima. Durante a pandemia, qual foi o melhor e pior exemplo de posicionamento de marca? Essa eu vou deixar para você, Cláudio, e também vou perguntar para a Judy. Judy, we have a question here, a tricky question. There's a person asking, during the pandemic, which was the best and the worst example of a brand position during this period? You don't need to mention specific brands, maybe just the situation, just so we can get a better sense about what works and what doesn't in this context. Wow, that's a really good question. The best and the worst. Well, there was I'm going to start with the worst because it's probably the most obvious. I don't know if you saw the video that came out, and it was every coronavirus ad is the same. And it was a montage of, every company coming out and saying the exact same thing of, we stand behind you and we're with you. And it sounded hollow because there wasn't any action behind it yet. And I think that was the backlash. So I would call out all those companies who just came out and said, we're for America, or we're for, we're behind you. And then the best one, I'm going to have to think about that one. There's some really great campaigns out there. One that is dear to my heart is for Ajinomoto. And Ajinomoto is the biggest maker of MSG. And so, MSG is often found in a lot of Asian food. And before the coronavirus, we created a campaign that talked about the over the last 50 years, it's been perpetuated that MSG is bad for you, and it's actually in the Merriam-Webster dictionary. It's called Chinese restaurant syndrome. And so we did a whole campaign to debunk that. It's not true. And there is no science behind it. And then for the pandemic, we did a whole campaign called Take Out Hate, because people stopped going to Chinese restaurants because it was called the Chinese flu. And it was to support eating at Chinese restaurants and against racism. Yes, really interesting. Tem alguma coisa a acrescentar, Cláudio? Algum caso aí que chamou atenção? Vou dar um bom exemplo, não um ruim, vou dar um bom exemplo. Dentro daquele comentário que eu fiz, que as pessoas vão menos nas lojas, menos tempo, querem fazer uma compra rápida, e logo no começo da pandemia houve uma procura por produtos essenciais.
uma iniciativa que nós tivemos com a marca Neve e outros fornecedores, junto com alguns varejistas, nós deixamos carrinhos preparados no início das lojas, que a gente chamou de carrinhos essenciais. Então, tinha já dentro do carrinho papel higiênico, álcool e gel, enfim, produtos essenciais de limpeza, onde a pessoa poderia... É uma ação de uma marca como Neve que pôde facilitar a vida dos consumidores dentro de uma necessidade, uma urgência que elas tinham naquele momento. Legal. Gente, a gente recebeu algumas perguntas agora, não vai dar tempo da gente fazer todas, mas obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que mandou perguntas, obrigada muito pela companhia nessa manhã. Eu vou passar a palavra já para a Ana novamente. Obrigada muito pela participação, Cláudio, de verdade, pelos cases aí muito interessantes e inspiradores. Judy, we're running out of time. I'm passing the word to Anna, but thank you so much for joining us again. Thank you so much for bringing a little bit about your experiences and also your opinions about the study and this purpose-driven industry. So thank you so much again. Obrigada a todo mundo que participou. Eu passo agora a palavra para a Ana. Obrigada, Karina. Obrigada a todos pela audiência, aqui pelos nossos convidados. O estudo completo estará a partir de segunda-feira no nosso site, edelman.com.br, assim também como nas redes. E aqui todos os participantes receberão os 10 principais achados do estudo por e-mail. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo, que vocês estejam seguros e que fiquem bem. E a gente se encontra aí em próximas oportunidades. Abraço a todos.